Estamos aqui para mais um Armazém da Tecnologia, o programa de entrevistas sobre as tecnologias que estão no nosso dia a dia. Acompanhe a programação e assista às entrevistas anteriores em facebook.com/Armazém da Tecnologia. Hoje em dia, muito se fala sobre Smart Cities, ou cidades inteligentes. Na IBM e em alguns outros fóruns, o termo mais usado é Sentient Cities, ou seja, cidades conscientes. Na verdade, sentient significa sensíveis, sensíveis à dor, ao prazer, ou seja, é uma coisa muito humana. Mas a gente usa muito o termo cidades conscientes. E quem terá muito a contribuir com as cidades conscientes é você. Não saia daí que voltamos já com o inventor Sérgio Borger. Sérgio Borger é engenheiro, pesquisador e inventor. Ele ocupa o cargo de diretor de tecnologias estratégicas da IBM Research, que é um departamento da IBM. Ele retornou ao Brasil faz 3 anos, depois de 12 anos vivendo nos Estados Unidos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Você é um inventor, certo? Sou. Eu vou deixar para você contar essa sua passagem, essa sua coisa de inventor, falando um pouco das suas patentes, para começar. Tá legal. Bom dia para todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia. Agora vamos falar sobre invenção. Eu passei 12 anos nos Estados Unidos e durante esse tempo eu tive várias oportunidades de criar novas tecnologias. Um monte delas ligadas a consumidores, um monte delas ligadas a vídeo, a analíticos de vídeo. O que são essas tecnologias? São tecnologias que são capazes de, utilizando recursos computacionais, compreender e extrair informação das imagens, dos vídeos, das pessoas andando, do que as pessoas compram, qual é o assortment que uma loja tem que ter e coisas desse tipo. A diversidade. É a diversidade. Você começa a entender coisas desse tipo. Uma das patentes que a gente criou há alguns anos atrás, que já foi colocada no mercado, é a capacidade de uma câmera poder compreender se ela está enxergando um carro, uma pessoa, um cachorro. As câmeras têm um vídeo, ela tem uma imagem, mas para ela compreender, ela pode dizer, eu estou enxergando um caminhão amarelo, ou um caminhão branco, ou eu estou enxergando 10 pessoas andando pela rua, é uma coisa mais complicada. As câmeras não sabem pensar. Então, para obter essa informação, você precisa fazer uma análise da imagem, cortar a pessoa, identificar dentro de todos aqueles pixels que tem, o que é uma pessoa. Isso em 2D, quer dizer, você só tem poucas informações na imagem, não é verdade? Muito pouca informação, você só tem aquela imagem em 2D. Então, quando você olha assim esse fundo que a gente tem aqui, você vê várias imagens, mas você diferenciar a palavra armazém do restante da imagem é muito difícil. É um problema bem difícil. Então a gente tem trabalhado em tecnologias desse tipo. A última patente nessa área que a gente fez, ela foi filed nos Estados Unidos há cerca de um mês atrás. Arquivada, filed arquivada, desculpa. Deixa eu só contar um pouco. O Sérgio, ele é brasileiro, ele está há 25 anos na IBM, mas ele passou muitos anos nos Estados Unidos. Eu acho que ele já falou mais inglês na vida dele do que português. Então ele mistura um pouco os termos em inglês. Estamos quase lá, estamos quase lá. Vocês me perdoam, o Jaime vai me ajudando aqui a traduzir as coisas para a nossa linguagem comum. Então, a última patente que a gente arquivou ou submeteu ao Departamento de Patentes nos Estados Unidos, ela trata de você pegar câmeras dinâmicas, como essa que a gente tem aí. Vocês já devem ter visto aquelas câmeras que você põe atrás do ouvido, ou mesmo as câmeras que a gente tem no celular. Você poder olhar para uma máquina daquelas de vending, de moeda, tipo máquina de Coca-Cola, máquina de salgadinho, e você poder olhar usando aquela imagem, tirar uma foto e ele te dizer exatamente o que tem em cada prateleira. Você fala, pô, mas eu que enxergo e eu não tenho nenhum problema de visão, isso é um problema muito fácil. Agora, para um cego, isso é muito difícil. Então a gente criou uma patente, a gente criou uma tecnologia, a patente na verdade é uma forma de proteger a tecnologia, a gente criou uma tecnologia
que você usa imagens para detectar os elementos que estão dentro desta imagem tirada. Então, prateleiras a gente sabe tratar hoje. Eu posso pegar aquelas câmeras de vídeo que você põe atrás do ouvido e ir andando e ele virar e me dizer num fonezinho de ouvido, através do seu telefone celular, o que tem nas prateleiras. Pode parecer uma coisa óbvia para um ser humano, mas para um computador é uma coisa muito difícil. E para um cego é impossível. Conquistar o mundo. Para um cego é ter acesso ao mundo. Então a gente traz essas tecnologias, elas têm um uso muito prático. Então você fala, mas essa tecnologia só serve para pessoas que não têm visão? Não. Essa tecnologia serve também para aquela pessoa que está no supermercado, que tem a responsabilidade de mover produtos do estoque para a prateleira. Então, conforme ele vai andando no supermercado, as imagens que ele vai capturando através dessa câmera vão sendo processadas e as ordens de reestocagem para a prateleira vão sendo geradas. Eu tenho uma otimização de processo dentro do supermercado. E as tecnologias, elas vão mudando, interagindo, evoluindo, sempre para proporcionar o bem-estar para a gente, a evolução, né, do próprio ser humano em todos os sentidos. Exatamente. Eu começo a entender aí então como que você entrou nesses projetos de cidades inteligentes e cidades conscientes. Foi mais ou menos por aí mesmo? Foi por aí mesmo. Criando essas tecnologias que vão tendo compreensão do mundo em que a gente vive, a gente começa a parar para pensar, puxa vida, e se eu juntasse todas essas tecnologias? Então, dentro da IBM, nós temos hoje 3.000 pesquisadores. Eu faço parte desse time mundial. Então, esses 3.000 pesquisadores criam diferentes tecnologias. Nós temos gente, por exemplo, que estava trabalhando com meteorologia. E aí, em 2009, que foi a época que eu estava me mudando para o Brasil, a gente teve uma série de conversas com pessoas no Rio de Janeiro, com entidades governamentais e o Rio de Janeiro virou e falou, puxa, nós estamos tendo problemas. Se vocês se recordam, em final de 2009, começo de 2010, a gente teve 2 grandes problemas na cidade do Rio ligados à enchente. Um dos problemas foi na Praça da Bandeira, quando houve uma enchente muito grande e a gente tem inclusive fotos de água no topo dos ônibus, lá na Praça da Bandeira. Foi uma coisa assim que nunca tinha acontecido. Calamitosa mesmo. Calamitosa. Obviamente existe um prejuízo muito grande para a cidade, para as pessoas. A água entrou no primeiro andar de um monte de prédios ali em Copacabana, em Ipanema. Foi uma coisa realmente muito ruim, mas tem o prejuízo pessoal. Gente morreu naquele evento. Logo depois, a gente teve uma segunda chuva muito grande que pegou aquela favela do Bumba, se vocês lembram. A favela do Bumba, ela tinha uma série de moradores, era uma favela que foi construída num aterro sanitário, e aí, com o tempo, o meio do aterro sanitário cedeu por causa da água, e as casas que estavam no topo caíram para dentro, o morro desabou em cima dessas pessoas. Houveram quase 220 mortos, e aí o prefeito do Rio de Janeiro tomou uma decisão, falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa sobre enchente. E procurou a gente. Então, nessa época, a gente teve a sorte de estar conversando sobre isso, e aí a gente fez o nosso primeiro projeto em parceria com a prefeitura, e esse projeto foi sobre cidades inteligentes. A discussão que a gente teve na época foi, vamos tentar transformar o Rio na primeira cidade inteligente do mundo, ou melhor, vamos tentar transformar o Rio de Janeiro na cidade mais inteligente do mundo. Isso era um projeto da IBM com a prefeitura do Rio de Janeiro. Foi o primeiro. A gente faz em pesquisa pilotos. São coisas inovadoras que a gente faz pensando em parceria com a sociedade. Então a gente entra para trabalhar com a sociedade em alguma coisa que nunca foi feita no mundo. Eu estou sempre fazendo os firsts, os primeiros. O primeiro projeto disso. E aí a gente olha o acervo de patentes e tecnologias que eu tenho no mundo inteiro e fala o que eu posso utilizar nesse projeto. E a gente puxa essas tecnologias e começa a recombinar e criar novas tecnologias. Então aqui você trabalhou um projeto de cidade inteligente no Rio de Janeiro. Esse foi o nosso primeiro. Quais os fatores que estavam envolvidos nessa cidade inteligente? Então, a gente parou para pensar nesse projeto e a gente começou a virar e dizer, puxa vida, o que é efetivamente ser uma cidade inteligente? Olhando para o problema
que a gente tinha efetivamente para tratar. O problema que a gente estava querendo tratar aqui era enchente. E aí a primeira pergunta, nós temos igual a previsão meteorológica? Nós temos previsão de enchente? Aí a resposta foi não, a gente não achou nenhum sistema no mundo que tivesse a precisão necessária para prever enchente numa cidade. A gente falou, grande oportunidade de ser a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa desse tipo. A gente pegou e falou, bom, para poder prever enchente eu preciso fazer uma previsão meteorológica. Agora, não é qualquer previsão meteorológica que a gente tem. Então a gente precisa pegar primeiro e... Tem aquele slide, é possível mostrar o primeiro slide? O primeiro slide, Thomas, dá para você passar, por favor? Então, esse slide mostra o que a gente fez. A gente virou e falou, bom, eu quero criar um sistema de previsão meteorológica de altíssima resolução. Hoje em dia, quando a gente faz previsão meteorológica, a gente pega uma grande área da cidade. E aí a gente começa a olhar essa grande área da cidade e começa a ver o que está acontecendo por região. Neste caso, a gente pega o segundo slide, por favor. A gente pegou uma área que era mapeada de 25 por 25 quilômetros quadrados e falou, vamos reduzir isso para 1 quilômetro por 1 quilômetro. E aí eu começo a virar e ver quanta água tem no céu. Tudo bem. A gente começa a olhar quanta água tem no céu e quanta água, qual é a possibilidade dela cair. E a gente começa a ver onde ela vai cair, descendo ela até a gente cair na superfície das encostas. Tá? Não precisa mais de slide. Podemos tirar os slides? Podemos, tranquilo. Então, essa superfície aí, quando a chuva se condensa lá em cima, ela vai se movimentando de acordo com o vento e aí ela encosta na superfície, aí ela começa a correr. Se tiver terra, existe uma parte que é absorvida. E isso é importante a gente medir. Se não tiver terra, se for asfalto, ela começa a correr. Se ela encontrar um bueiro ou um sistema de drenagem, ela é absorvida pela corrente. Agora, muitas vezes esse sistema de drenagem está entupido. Essa foi uma descoberta que a gente fez aqui na Avenida Cidade Jardim, na mesma época. Estava andando de táxi e começou a chover. E eu comecei a ver do lado da porta a água subir. Eu perguntei para o motorista de táxi, aquela sabedoria do dia a dia da gente. Perguntei para ele, falei, nós vamos ter que nadar para sair daqui? Ele falou, não se preocupa, porque não é ainda 5 da tarde. Eu falei, não é 5 da tarde? Por quê? Ele falou, por que não? Porque às 5 da tarde, se estivesse chovendo às 5, essa água ia levantar os sacos de lixo, e esses sacos de lixo iam começar a boiar e entupir os bueiros. Aí a gente ia ter que nadar. Quer dizer, o próprio taxista, o próprio habitante, cidadão, sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Exatamente, ele tem essa percepção, ele tem pouco para atuar. A cidade precisa atuar nesses casos e recolher o lixo sabendo que você vai ter esse sistema. Aí entra a parte do sistema que a gente trabalhou. A gente pegou e olhou toda essa parte de chuva, viu onde ela cai, viu como ela escoa e pode prever com 48 horas de antecedência no Rio de Janeiro aonde ela vai acumular. Vem a segunda parte do problema de cidade inteligente, que é eu poder começar a comandar as agências para executarem o trabalho deles. Que é a parte operacional, que deve ser muito mais complexa. Exatamente, para retirar e se preparar para esse evento que vai ocorrer. Então a gente fez a parte de coordenação das agências da cidade do Rio de Janeiro. Isso já é tratado como cidade consciente ou é tratado como cidade inteligente, considerando que tem alguma diferença? Ela é uma cidade inteligente, tá? A transição de uma cidade inteligente para a gente, de uma cidade inteligente para uma cidade consciente, ela envolve a participação do cidadão. Então, Sérgio, eu vou pedir 2 minutinhos para você. Você vai contar para a gente com mais detalhe o que é essa cidade consciente, qual que é a participação do cidadão, logo depois do nosso intervalo. A gente já volta.
Spectenauta, mistura de telespectador com internauta. Sabe quem está de volta? É claro, o programa Despirocando comigo, Jorge Paulo. Então, ó, temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. E o programa continua o mesmo, mulher bonita, música, humor, entretenimento, diversão e tudo mais que você pode imaginar e não imaginar. Então, ó, sexta-feira, 11 horas da manhã, eu com o Despirocando aqui pela TV Geração Z. Olá, eu sou Cíntia Santos, estou aqui na TV Geração Z e quero convidar vocês para o meu programa Sucesso em Foco, que será sucesso. Vem pra cá. Você acha que todo o PABX custa caro? Tem dúvidas na hora de escolher o PABX ideal para sua empresa? Procura uma solução diferente e inovadora em PABX? O Basics soluciona todas essas dificuldades. Ele faz tudo o que um PABX comum faz, como transferência de ligação, modo de espera, secretária eletrônica, entre outras funções, e ainda é mais econômico, principalmente após a compra. Basics, a palavra final em PABX. Estamos de volta com Sérgio Borger. Ele é diretor de estratégias da IBM e, na verdade, ele é um porta-voz da IBM também. O Sérgio está explicando aqui para a gente cidades inteligentes e cidades conscientes e agora ele vai detalhar um pouco mais a questão das cidades conscientes. Legal. Obrigado, Jaime. Vamos voltar aqui para cidades inteligentes durante um minutinho. Deixa eu voltar aos 3 conceitos principais. Então, uma cidade inteligente para a gente é aquela que é capaz de sentir, usar sensores para coletar as informações, por exemplo, um radar, por exemplo, um sensor de trânsito, para medir o que está acontecendo. Ela é interconectada e interligada e ela tem um centro de comando e controle que pode mandar as agências da cidade atuarem. No caso de previsão meteorológica e previsão de enchente, a gente pode ter uma situação onde houve ou está prevista uma enchente, o centro de comando vira e atua dizendo vai limpar os bueiros, desvia o trânsito e assim por diante, para as várias agências. Esse mesmo sistema ele pode ser usado no dia a dia da operação da cidade para quando existe um acidente, para você desviar o trânsito, para você comandar centrais de semáforo para ambulâncias passarem mais rápido. Então todos esses serviços integrados, eles fazem parte de uma cidade inteligente. Agora vamos entrar no que é uma cidade consciente. Então imagina você morar numa cidade onde você pega a sua agenda. Então aí é o exercício do imagine, se possível. Tá? Nós ainda não temos nenhuma cidade totalmente consciente no mundo. Mas tem alguma estamos trabalhando em criar essas novas cidades aí. Então, imagine você morar numa cidade onde você chegou no aeroporto, pousou e você chega e começa a sair pela porta do aeroporto e o motorista de táxi abre a porta e fala: "Bom dia, seu Jaime, aqui está o seu táxi, nós estávamos esperando você." Esse efeito pode ser assim surpreendente para algumas pessoas, mas na verdade ele é previsível computacionalmente. Quando você embarca num avião com destino a uma cidade, eu tenho a lista de passageiros. Você, como passageiro, vai chegar numa nova cidade, provavelmente, com grande chance, você não vai dormir no aeroporto. Você vai pegar e vai se mover para o seu próximo compromisso da sua agenda. Então, se eu soubesse qual é aquele item da sua agenda, eu podia fazer uma previsão de qual meio de transporte você vai utilizar do aeroporto para esse seu primeiro compromisso. E eu poderia te oferecer um serviço direto. Então, esse serviço de reserva de táxi é um serviço que pode criar uma nova oportunidade de negócio para cooperativas de táxi.
Eu imaginaria isso para o lado agradável, do conforto, mas também imagino isso para o lado da prevenção, para o lado de evitar problemas ou de não acontecerem problemas que a gente vê acontecendo todos os dias nas nossas cidades, não é isso? Sim, sim. Então, essa previsibilidade, imagina morar numa cidade que está lá para prover serviços para ajudar você a viver melhor. Ela entende o seu plano, ela entende o plano individual de cada pessoa e começa a responder com serviços, não só serviços da prefeitura, mas serviços dos provedores da cidade para você. Para isso você precisa dar uma série de informações, para isso você precisa comandar esses serviços. Então, a tua participação numa cidade consciente é essencial. Você, como cidadão, como pessoa moradora, como membro de uma comunidade, você passa a ser o elemento chave da atuação. Você é um sensor da cidade para que você mesmo possa ter os benefícios dela. E como que esse cidadão pode participar disso? É isso que eu quero entender, como que é essa coisa. Porque... Vamos começar de novo. Minha avó sempre diz que quando a gente tem que fazer um trabalho muito grande, a gente começa de pouquinho em pouquinho. Então, vamos começando a engajar as pessoas nos processos de decisão da cidade. Então, um exemplo muito simples é a gente virar e utilizar sistemas de tablet, né? Como esse, a gente criou uma aplicação chamada Rota Acessível. Tablet ou celular? Ou celular. Você tem isso em Android, para Apple, para iOS, para iPhone e você também tem em tablets. Então, a gente criou uma aplicação chamada Rota Acessível. Dá para dar um zoom aqui, por favor, no iPad do Sérgio? Aí. Então, essa aplicação Rota Acessível é uma aplicação de mobilidade urbana. Ela ajuda um cidadão a identificar os seus pontos de mobilidade urbana. Não são todos os pontos que você pode participar, eles estão ligados à mobilidade. Então, nessa aplicação, você pode identificar vagas acessíveis, você pode identificar calçadas que precisam de reparo, você pode identificar problemas que você tem com sinaleiras e faróis. Então, como funciona? Eu, como um cidadão, coloco essa aplicação e falo, eu moro nessa região aqui na região da Avenida Paulista aqui, e eu estou andando pela rua e estou pegando e tendo a possibilidade de virar e reportar as coisas ligadas a calçadas. Então eu vou aqui, localizo, tiro uma foto da própria calçada, certo? E escolho qual é a opção. E com isso eu reporto o que está acontecendo. Esse relatório, esse reporte, ele vai parar em um mapa que a prefeitura e os serviços públicos que querem essa informação para te prover serviço podem utilizar. A gente Hoje está funcionando? Hoje está funcionando. Você pode reportar isso e todo mundo que quiser utilizar essa informação está disponível na internet. Eu queria então já falar que se você entrar para baixar os aplicativos, tanto do iPhone quanto do Android, o nome do arquivo do programa é Rota Acessível. Se você entrar em Rota Acessível, você vai baixar em português. Em português. Ok. E ele aí é um já aplicativo dá pra usar mundial. isso. Ele é mundial, ele serve em qualquer lugar do mundo. Ele é aberto e o mapa é aberto. Se você entrar na internet rotaacessível.com.br, você vai estar lá. O Rota Acessível, você vai ver o mapa com todos os relatórios colocados. Então aqui a gente já começa a participar disso tudo. Agora, ativamente. Como evitar que forças negativas nesse sentido, gente que coloca coisa errada, gente que quer corrupção mesmo nessa questão toda da operação, eu acho que isso é um fator que pega muito pra gente quando a gente pensa em futuro, em cidades inteligentes e conscientes. Como que se previne disso? Essa é uma grande pergunta. Ela abre para uma dimensão muito interessante. Ela é muito filosófica, ela é muito humana aí. A gente, normalmente, a gente fala, poxa, se ninguém fizer para mim, não tem jeito. Então, eu reporto e ninguém fez nada. Eu disse alguma coisa e ninguém fez nada. A gente tem uma expectativa muito grande do que os outros podem fazer para a gente. Então, essa aplicação, esse tipo de posição,
ela é invertida. Ela mostra que a gente tem um poder muito grande. Se ninguém responder, vou reportar mais. Eu vou colocar mais. Eu vou dizer mais que aquilo é importante. Até que eu seja ouvido. Até que a minha voz, como grupo, como crowdsourcing, como movimento populacional, seja ouvido. Esses são os exemplos que a gente tem nas notícias de quando a gente quer que alguma coisa na nossa sociedade ocorra, a gente atua. São aqueles movimentos de baixo para cima. É a população dizendo que quer melhores ruas, eu quero melhores calçadas, eu quero iluminação na rua. Eu vou reportar mais, eu vou continuar insistindo naquilo, eu vou virar e dizer. Por quê? Porque para mim é importante. Eu não tenho expectativa da gratificação imediata. Realmente vou lá e vou posicionar. Esse tipo de coisa é essencial. Cada vez mais é a gente participando disso tudo, né? Da sociedade. Movimento. O Sérgio falou aqui um termo que é crowdsourcing, que é a população, as pessoas trazendo informações. Hoje a gente tem uma série de aplicativos de crowdsourcing, muitos. E eu vejo que o Sérgio fala muito dessa participação popular. Você poderia citar aqui alguns aplicativos mais usuais, mais conhecidos, que hoje fariam parte de uma cidade consciente? Por exemplo, você utilizar o Facebook. O Facebook tem várias páginas onde você vira e coloca a sua opinião, manifesta a sua opinião. Você tem aplicações como o Que Canto, que foram publicadas por alunos de uma universidade aqui no estado de São Paulo, e essa aplicação ela indica serviços. Você tem aplicações do tipo Tapa Buraco, que são aplicações que são utilizadas para você indicar onde você tem um buraco na rua. Então, essas aplicações cada vez mais estão proliferando para que você tenha participação ativa como cidadão. Elas não têm elas têm uma participação, uma possibilidade de você dar a sua opinião. E quanto mais elas tiverem sendo utilizadas, melhor. O Rio de Janeiro lançou uma série de concursos de aplicativos para que as pessoas criem aplicativos de cidadania para participação. Nós da IBM criamos uma série de aplicativos para você ter carona, para você achar trabalho. A Prefeitura de São Paulo, no ano passado, na Reatec, lançou em parceria conosco um portal onde as pessoas podiam aplicar para as vagas que tivessem disponíveis de trabalho. Esse movimento colaborativo é essencial para o nosso futuro. Ele é essencial para a nossa sobrevivência dentro das próprias cidades. Cidades conscientes, no fundo, são cidades onde as pessoas, como comunidade, como cidadão, colaboram ativamente para a melhoria da sua própria qualidade de vida. Ela está ativamente provendo isso. Então a gente vai vendo aí que cada vez mais, cada um de nós é responsável pela construção do nosso futuro, e se a gente tem aí uma expectativa de um futuro mais brilhante, mais confortável e mais evoluído, isso aí depende da gente, não é isso, Sérgio? Exatamente. Eu quero te agradecer muito pela sua presença. Queria saber se a gente pode colocar o seu contato para quem tiver interesse em entrar em contato, em saber mais sobre cidades conscientes. Como Claro. que pode mandar um e-mail para você? Pode mandar um e-mail para mim, eu estou sempre aí, eu não garanto que eu respondo imediatamente, eu tenho muitos compromissos, mas eu respondo normalmente em 1 ou 2 dias todos os e-mails que me chegam. Qual que é seu e-mail? É sborger@br.ibm.com. Ok, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Na próxima terça-feira estaremos ao vivo às 9 da manhã aqui na TV Geração Z. Até lá.